Olá, meus amigos do canal, tudo bem? Como vocês têm passado? Eu espero que bem. E para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Vilma Bertolino e hoje nós vamos trabalhar e conversar mais um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Jesus querido, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua graça, tua misericórdia e teu amor. Senhor, abençoe esse vídeo, que ele seja uma bênção em cada coração. Se neste momento tiver alguém, Senhor, que está nos assistindo, que está passando por alguma dificuldade, alguma tristeza, algum momento ruim, que o Senhor venha dar o conforto. E se alguém estiver num momento feliz, que essa pessoa possa também ser grata a Ti. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje o meu cenário está um pouco diferente, né? Estou no quarto da Luísa hoje, porque é o lugar... Luísa, minha filha, é a caçula, tá? E porque hoje aqui é o lugar mais silencioso para eu gravar, para ter uma qualidade boa para vocês assistirem esse vídeo. Antes de eu começar aqui nossa lição, quero dizer para você que ainda não é inscrito no canal, a gente vê ali, né, no YouTube Studio, os dados do nosso canal. E tem muita gente que passa por aqui e não se inscreve. Então se inscreve, curta, divulga. Isso vai ajudar muito aqui o nosso canal, o nosso crescimento, tá bom? Gente, nós vamos iniciar então o nosso estudo da lição número 6 da série Coração Amarelo. Estamos quase no fim. Essa série são 7 lições, essa é a 6ª, ou seja, a penúltima lição. E o título dessa lição é O Propósito do Amor. O que é o propósito? Por que Deus amou? Só que antes, vamos relembrar o versículo-chave dessa lição? Eu vou falar até a última lição. E eu tenho certeza que até lá, quem não decorou, vai decorar. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje nós vamos destacar então desse texto aquela parte assim, não pereça, tá bom? E a gente já trabalhou as outras frases. Agora nós estamos na frase para aquele que nele crê, que foi na semana passada, não pereça. Esse é o propósito do amor, nós vamos falar sobre isso. Você já se perguntou assim, por que existe tanta aflição no mundo? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Por que existe guerra? Por que existe um vírus que mata muita gente? Já está matando até mais que muitas guerras. O mundo está prostrado por causa desse coronavírus. A gente tem visto lugares que tinham sido reabertos, estão fechando novamente, países estão fechando tudo novamente, porque já começou uma segunda onda do vírus. Então, se Deus nos ama, por que acontecem coisas ruins? Se Deus nos ama, por que a humanidade sofre tanto? Não tem uma coisa assim ilógica? Que amor é esse que faz com que a gente sofra? É verdade. Quer dizer, às vezes não. A verdade é que a gente não foi criado para sofrer, nem para morrer, né? Nem para ficar definhando. Não foi para isso que Deus criou a gente. Nós vamos ver mais para frente por que Deus nos criou. Tanto é que a gente não aceita esse sofrimento. A gente não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. A não ser aquelas pessoas que têm problemas psicológicos, aí é uma outra história. Mas no fundo, na verdade, na realidade, eu não gosto de sofrer. Você gosta? Eu não gosto, nem de música de sofrência também não gosto. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de música de sofrência, nem isso também gosto, certo? Mas por que isso? Por que isso acontece? Gente, então vamos ver aqui, né? Perecer. O que significa perecer? Perecer significa morrer ou deixar de viver, ou ir definhando, ir apodrecendo. Vou dar um exemplo aqui. Vocês já viram quando o pessoal da tua igreja ou da escola, até de televisão, quando vai fazer algum movimento aí para ajudar pessoas necessitadas, eles falam: tragam 1 quilo de alimento não perecível.
Por que eles pedem alimento não perecível? Porque esses alimentos, eles têm uma validade maior. Eu tô falando isso para vocês entenderem o que é perecer. Por exemplo, esse aqui, ó, esse óleo de soja, tá bom? Eu tirei o rótulo aqui para não fazer propaganda para ninguém. Esse óleo aqui de soja, incrível. Ficou eu e meu marido procurando a data de validade. Ele não tem. Você já pensou o negócio? Ainda tem um T desenhado aqui de transgênico. É feito com soja transgênica. Então, assim, é um produto totalmente industrializado. Olha o que a gente utiliza na nossa cozinha, né? Pra gente repensar um pouco aqui. Mas isso aqui é um exemplo de alimento não perecível. Então, por isso que eles pedem esse tipo de alimento, porque ele tem uma data de validade, ou não tem data de validade nesse caso, maior, tá bom? Agora, olha essa maçã. Olha que linda. Maçã gala, uma das maçãs mais consumida pelo brasileiro. Esse é um alimento perecível. Mesmo dentro de uma geladeira, ele pode começar a perecer. Ó, esse aqui, ó, está perecendo. Ó, tá vendo? Ó, tá começando a apodrecer. Tava dentro da geladeira. Nós demoramos para comer. E aí, infelizmente, o lixo é o destino dessa maçã, porque ela começou a morrer, começou a apodrecer e a morrer, e a perder o sentido dela. Então, assim, eu não posso consumir isso aqui, né? Eu vou passar mal, infelizmente. Aqui ela estava bem linda, assim ela estava do outro lado, mas ela começou a perecer. Então, é isso que está falando aqui, para que você não venha perecer, mas tenha a vida eterna. É isso que está falando lá em João 3,16. Esse alimento que está perecendo e a gente, né, que sofre, a gente sabe que é consequência do pecado. Lá em Gênesis 2,17, Deus fala, né, para Adão e para Eva, para não comer do fruto, que no dia que eles comerem do fruto, certamente ia morrer. E aí, eles desobedeceram, e aí veio com eles, além da morte, o sofrimento. Deus não queria, não era o plano de Deus. Mas Deus também não quer robô. Ele deixou ali o livre-arbítrio para eles. Lá em Romanos 6,23, vai dizer também que o salário do pecado é a morte. Então, assim, muitas coisas que acontecem na nossa vida é consequência do quê? Do pecado. É o salário do pecado, é o pagamento do pecado. Então, nós fomos gerados em pecado e nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado. Todos nós somos pecadores. Então, por aí já viu, acabou. Já era, Vilma, pode acabar com esse vídeo, acabou. Mas Deus não quer que a gente pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que eu pereça igual aquela maçã. Isso tem a ver com o quê? Com a vida espiritual. Então quer dizer que eu não vou morrer, Vilma? Tem um monte de crente que morre, tem um monte de gente que é boa e morre, verdade. Mas aí, essa morte é a morte física, mas tem a morte espiritual. E a gente crê que quando Jesus voltar, nós seremos, quem está vivo será transformado, quem está morto será ressuscitado para a vida, e vida eterna. Olha que promessa maravilhosa. E eu creio nessa promessa. Então, é isso que Deus está falando. Ele não quer que você pereça para sempre, mas que você tenha uma vida eterna. Nós vamos trabalhar mais sobre a vida eterna na última lição, tá? Vamos ler aqui, então, João 3, versículo 17. Diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que lindo, gente! Então, Deus enviou Jesus para quê? Para a gente ser transformado, para a gente ser salvo, para a gente ser resgatado. É muito importante a gente compreender que a gente precisa de Salvador. Muitas pessoas que eu conheço e já vi até na internet, muitas pessoas escrever assim: Jesus vem me salvar do quê? Eles nem acreditam que estão perdidos. Tem pessoa que não acredita que está perdida, ela não tem noção do que vai acontecer com a vida dela, com a alma dela. Ela não tem noção. Por isso que a gente fala: Jesus vem me salvar do quê?
e salvar da perdição eterna. Então, no plano da salvação de Deus, que foi determinado lá no Éden, ele decidiu salvar a humanidade. Ele não queria que as pessoas perecessem, que as pessoas não tivessem nenhuma chance de voltar para Deus, de voltar para o Éden, de voltar para a vida eterna, a vida com Deus. Pessoal, agora nós vamos para o segundo item, que é experimente o amor. Vamos ler aqui em Romanos 8, do 1 ao 2, que diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ai, que coisa mais linda, gente! Como não amar um Deus assim, né? Então, não há nenhuma condenação por causa de Jesus. Ele lá se entregou e aí não há um veredito contra nós. Não tem mais nada contra nós. Jesus veio e nos resgatou. Então, aquele pecado que eu fiz, aí eu confessei, mas mesmo assim fica lá, né, se culpando. Fica lá, ai, por que eu fiz aquilo? Por quê? Por quê? Você fica lá, né, martelando ali, ó, se martirizando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E não se perdoa. Peraí, Deus te perdoa, segue o rumo, tá? Vai, não peques mais. Vai e não faz mais, né? Também para não ficar aquela coisa, né? Aí tá errado. Porém, aquele pecado que você fez, que Jesus já perdoou, tá perdoado. Não tem mais nenhuma condenação, não tem mais nada. E aí, isso não vai mais te corroer. Essas coisas que acontecem vai corroendo, igual aquela maçã que eu mostrei para vocês. O perecer tá aí, né? Vai corroendo, o pecadinho vai corroendo, até você se perder de vez. Não é assim, não é isso que Deus quer para você e para mim, tá bom? E aí eu vou falar uma coisa aqui, né? Do nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é uma garantia. Quando você compra um celular novo, não vem aquele termo de garantia? Eita, dei aqui esse exemplo de celular novo, porque... ai, como a gente gosta de celular, né? Se a gente pudesse, trocava todo ano. Porque é uma coisa maravilhosa, que a gente gosta muito. Todo aparelho eletrônico tem aquela garantia, que se quebrar durante o tempo da garantia, o que a garantia vai fazer? Vai lá e vai consertar de graça, né? Porque ainda está no período de garantia. Ou seja, o aparelho ali, naquele período de vida útil dele, ele está sob a garantia da empresa que fabricou aquele aparelho eletrônico. Outra palavra que também é usada como garantia, né, o penhor, é quando, acho que eu já falei isso em outro vídeo aí, é quando eu vou fazer um negócio, né, vou tomar um empréstimo, por exemplo, um empréstimo alto, um financiamento, e aí eu dou como garantia o carro que eu tenho. Ou tem um fiador, quando a pessoa vai alugar uma casa, tem um fiador, aquele fiador garante que a pessoa vai pagar aluguel. Se a pessoa não pagar aluguel, quem tem que pagar? O fiador, porque ele é a garantia, entende? Então, Jesus é a nossa garantia para a gente conseguir não perecer, para a gente ser salvo, entende? Ele é a nossa garantia, é isso que ele está falando. Então, quem está em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação. Cristo Jesus é nossa garantia. E uma coisa muito importante, por que Jesus é nossa garantia? Primeiro, porque ele não pecou, não houve nenhum pecado na vida dele. Ele não pecou. Segundo, ele venceu a morte. Então, só a pessoa que fez o que ele fez poderia garantir isso, tá, gente? Não é qualquer pessoa que poderia garantir, somente Jesus mesmo. Então, Deus nos criou. Esse Deus que nos ama, que deu seu Filho por nós, nos criou pra gente sofrer? Você acha que isso tem lógica? Claro que não. Não é verdade? Ele não nos criou para isso. Olha o que está escrito. Vamos ler então Isaías 43, versículo 7, que diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus criou a gente para a glória dele, para glorificar o nome dele, para louvar ele, para conviver com ele. Então aqui a Bíblia está reforçando o porquê que Deus nos fez, porquê que Deus nos ama tanto, porquê que Ele te ama tanto, porquê que Ele me ama tanto. E se a humanidade sofre tanto, foram consequências das atitudes da humanidade. Então o que nós já vivemos na história
Muitas coisas não são culpa de Deus, são culpas dos homens. Mas mesmo assim, no meio de tanta coisa terrível, nós conhecemos pessoas e relatos até, testemunhos antigos, de pessoas que foram livradas nesse ambiente hostil. Pessoas que eram ligadas em Deus tiveram libertação, tiveram livramento desse momento ruim. E também existiram muitos cristãos que, mesmo sofrendo, não negaram a Jesus, não deixaram a sua fé. Então, para você se livrar de perecer, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, 1. Confesse os seus pecados para Jesus. Ou para alguém que é de Jesus, que vai te ajudar. 2. Creia em Jesus, como eu falei na lição passada. Tenha fé em Jesus. E 3. Viva a salvação em Jesus. Viva feliz por estar salvo. Tenha certeza da sua salvação. É horrível não ter certeza da salvação. Eu já passei por isso. Eu tinha muita dúvida. Na minha adolescência, então, eu tinha muita dúvida da minha salvação. E por que eu tinha dúvida da minha salvação? Porque será? Porque eu sabia que eu não estava andando nos caminhos de Deus. Então, se eu morresse naquela situação, ou se Jesus voltasse na situação que eu estava, já era para mim. Nem batizar eu queria. Mas aí chegou o momento certo, eu me batizei e aceitei a Jesus, me entreguei para Jesus, tá bom? Então, é assim que Jesus faz na vida da gente. Tenha certeza, viva essa salvação. Tenha certeza da salvação. Agora vamos para o item 3, que é viva o amor. Como que você vai viver esse amor? É crendo em Jesus, não por obrigação. Não tem coisa pior, gente, do que você fazer as coisas porque alguém manda, porque alguém te obriga. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu era criança, adolescente, às vezes eu não gostava muito de igreja, porque naquela época a igreja era muito rígida. Para as meninas então era terrível. A gente não tinha liberdade, a gente passava frio com aquelas saias, né? A gente não tinha liberdade. Eu era uma adolescente triste. Então, às vezes eu falava mesmo, quando eu crescer eu não vou ser crente. Eu sou crente porque meus pais me obrigam, eu falava. Vou na igreja, eu não sou crente, meus pais que são, também falavam essas palavras. Porque eu vou na igreja porque meus pais me obrigam. E é horrível você fazer alguma coisa obrigado. Jesus não quer ninguém obrigado. Jesus quer que você seja espontâneo para Ele. Então, viva o amor de Jesus, mas viva de verdade. Se você tem essa dificuldade, porque às vezes seu pai, sua mãe, às vezes está falando, você tem que assistir esse vídeo. É porque Ele te ama. E eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque meus pais me obrigaram a ir para a igreja. Porque eu aprendi muito da palavra de Deus naquela época. Mesmo eu sendo turrona, mesmo eu assim, no último banco. Ou então, junto com meus colegas, tirando sarro dos irmãos, das irmãzinhas que falavam errado às vezes, que adolescente é terrível, né? Acho que você é bonzinho, né? Eu já era mais, não sei, eu acho que eu era boazinha, não sei. Mas eu ria, todo adolescente ri de qualquer coisa. Coisas mais bestas que tem, adolescente ri. Então a gente ficava fazendo essas coisas. Mas mesmo assim, a sementinha estava sendo plantada, né? Então eu agradeço a Deus e a vida dos meus